Olá, tudo bem com você? Meu nome é Gabriel, participo da PET daqui de São Carlos e hoje nós iremos falar sobre um problema chamado quadrado mágico. Esse problema é da OBI de 2007 e ele se é encontrado na NEPSI. É um site que existem vários problemas, você pode dar uma passadinha lá e conferir depois. Bom, aqui ele está explicando que é um quadrado mágico, né? Ele fala que é um quadrado de n por n, tal que esses números somados entre entre as linhas, colunas e diagonais tem que dar o mesmo resultado. Então, vamos conferir aqui uma forma ilustrativa para a gente entender melhor. Então, começando pelas linhas, a gente tem 2 mais 7 mais 6, que 2 mais 7, 9, mais 6, 15. Agora na segunda linha a gente tem 9 mais 5, 14, mais 1, 15, 4 mais 3, 7, mais 8, 15 também. Vamos conferir agora as colunas. Então 2 mais 9, 11, mais 4, 15, 7 mais 5, 12, mais 3, 15. 6 mais 1, 7 mais 8, 15. E agora a primeira diagonal da esquerda para a direita, 2 mais 5, 7, mais 8, 15. E a diagonal da direita para a esquerda, 6 mais 5, 11, mais 4, 15. Então a gente viu que todas as linhas, todas as diagonais e todas as colunas resultam em 15. Então a gente certifica que é um quadrado mágico. Bom, aqui ele explica como que ele vai dar a entrada dos dados. Então, ele fala que a entrada contém um único conjunto de testes que deve ser lido dos dispositivos de entrada padrão, ou seja, pela aplicação que a gente está fazendo. A primeira linha de entrada de cada caso de teste contém um n inteiro e as n linhas seguintes contêm n inteiros cada, separados exatamente por espaços em brancos, e os inteiros dentro de quadrados são todos maiores que zero e menores que 1000. Então esses números podem ser de 0 a 1000. Só que o quadrado pode ser maior ou igual a 2 ou menor ou igual a 10. Então são informações muito importantes. Então agora vamos para o código. Esse código foi desenvolvido na linguagem C. Então, importando as bibliotecas padrão, stdio e stdlib, abrimos uma função main e declaramos nossas variáveis. A gente vai usar nesse código a mesma metodologia que eu mostrei para vocês. Vamos primeiro conferir as linhas, depois as colunas, depois a primeira diagonal da esquerda para a direita e depois a segunda diagonal da direita para a esquerda. Então beleza, como a gente viu, não pode passar mais de 10 números, ou seja, o quadrado maior que pode existir é de 10 por 10, maior que isso não tem como, pelo menos nesse problema aqui. Então a gente definiu uma matriz de 10 espaços por 10 espaços. Então aqui a gente coloca o scanf, declaramos que vai ser o número inteiro que vamos receber, como ele fala aqui na primeira linha, teremos as dimensões do quadrado. Então aqui abrimos um for para poder entrar todos os dados, porque ele coloca tudo de uma vez. Então esse for vai colocar cada número no seu devido lugar. Então ele vai começar pela primeira linha, no índice, como a programação a gente conta do zero, então se o n for 2, o n for 3, por exemplo, ele tem que ir de 0 até o número 2. Então por isso a gente colocou aqui menor que n, tanto por i quanto por j. Então aqui no caso ele começa contando a primeira linha e é preenchida cada coluna, depois o i vai para o número 1, vai preencher todas as colunas e assim por diante. Essa funçãozinha aqui eu vou explicar para vocês do que se trata. A gente pode ver que linhas recebe o cálculo das linhas de n matriz. Eu vou mostrar para vocês o que é o cálculo das linhas. Então, pode ver aqui que eu não fiz só isso para as linhas, também a gente calcula as colunas e as duas diagonais, como eu tinha mostrado para vocês. Então vamos lá. Aqui a gente tem o nosso primeiro caso de teste. Então aqui a gente tem os números que são dados e as posições de cada um. Então o que acontece? No cálculo das linhas a gente está passando o número do quadrado e a matriz. Então a gente cria essa variável chamada resultado, que é onde a gente vai guardar o resultado das contas que a gente faz. E esse vetor chamado soma, que também a gente vai alocar dentro dele todos os resultados.
para a gente poder verificar o resultado dele depois, para a gente conferir se realmente todos os resultados bateram. Então, começando pelas linhas, o que a gente faz? Aqui é simples, é só a gente ver cada linha, resultado começa em 0, então o i começando em 0 é sinal que a gente vai ver a primeira linha. Então, a gente vai somar todas as colunas dessa primeira linha. Então, 2 mais 7 mais 6 vai dar 15. Então, o que acontece? Soma no índice i, que o i aqui está igual a 0, vai receber o resultado. Então, depois que ele somar tudo isso, ele vai guardar o primeiro resultado, que é um 15. Beleza, então agora vamos para o segundo i, que ele vai conferir a segunda linha. Como a gente falava, ele começou em 0, porque na programação a gente conta a partir do 0. Então agora o i está em 1, então ele vai conferir a segunda linha. Então vai passar novamente por todas as colunas e guardar o resultado e depois guardar no vetor. E aí nós vamos para uma outra função chamada verificar resultado. A gente novamente passa o n, que é o tamanho do nosso quadrado, e também passamos o nosso vetor, que é esse daqui que tem todas as somas. Então o que nossa função vai fazer é verificar se todos eles são iguais. Então indo para cá, verificar resultados, a gente passou, né, os resultados, que lá está escrito como somas, e o tamanho do nosso vetor. Então beleza, aqui eu defini em 1 porque sempre vai ser maior ou igual a 2. Então, como eu já tinha falado, a gente começa a contar do zero. Então, esse é o índice 0 e esse é o índice 1. Então, já que ele é maior ou igual a 2, sempre vai existir esse número aqui. Então, beleza, o que vai acontecer? Se algum dos resultados que estão aqui forem diferentes desse número daqui, tanto o primeiro como o segundo for diferente desse daqui, ele vai retornar menos 1. Então, já vai dar que deu errado, entendeu? Caso ao contrário, ele vai retornar o resultado do índice 0. Já que eles são todos iguais, não faz diferença em qual índice eu vou retornar. Podia retornar no índice 1 também, que foi o que eu usei aqui para conferir. Então beleza, agora vamos fazer a mesma coisa aqui para as colunas. Dessa vez nossa fórmula muda um pouquinho. Então a gente tem que consultar todas as colunas. Então o que acontece? Aqui o resultado está igual a 0. Então aí temos um for que vai percorrer tudo isso. Então, a gente vê aqui que a gente vai somar, a gente inverte. Como vocês podem ver aqui atrás, a gente sempre vê a matriz no índice i e no j. Agora a gente vai fazer o contrário, vai ver a matriz no j e i. O que acontece? A gente vai somar agora as colunas. Então, o que a gente fazia antes? A gente pegava o i estava em 0, então 0, 1 e 2, e verificava. Agora vai ser o contrário. Então, aqui no caso, o i está em 0 e o j vai rodar. Então, o que acontece? Já que o i está em 0, então a gente vai ver toda a coluna que tem o índice 0 como o número i. E assim por diante. Então, quando o i estiver em número 1, a gente vai ter que ver todas as linhas que tem o i igual a 1. E dessa forma a gente vai guardar também aqui no resultado. E depois que tiver preenchido o vetor, as n posições, a gente vai verificar novamente se todos eles são iguais. Agora a gente vai calcular as diagonais. Aqui é um pouco diferente, a gente não vai verificar o resultado porque a gente só vai ter um valor. A gente vai somar e retornar esse valor. Então o que acontece? A gente pode ver aqui que o índice da primeira diagonal, da esquerda para a direita, eles são sempre iguais. Então, índice 0, 0, 1, 1 e 2, 2. A gente só tem que somar isso. Então a gente usa apenas um for e coloca os dois i. Então o que ele vai fazer? Vai pegar o 0, 0 e somar. Vai pegar o 1 e somar. E vai pegar o 2, 2 e somar e retornar esse valor. Aqui, no cálculo da diagonal da direita para a esquerda, também é um pouco diferente. É a mesma ideia da esquerda para a direita, que foi a diagonal que a gente calculou anteriormente, só que tem uma diferença na fórmula. A gente vai pegar o i, então, o i mantém, lembra, o i igual a 0, que é a primeira linha, depois o i igual a 1, que é a segunda, e o i igual a 2, que é a terceira. Só que o segundo índice é um pouco diferente. Então, o que acontece? Aqui é uma matriz 3 por 3, então o nosso n é igual a 3. Certo? Ele é igual a 3. Então, o que vamos fazer? A gente vai tirar a primeira volta, que quando o for inicia, o i está em 0. Então, vai ser 3 menos 0
Só que lembra na programação que eu falei que a gente inicia a contagem do zero? Então não tem índice 3 aqui, então a gente tem que tirar mais um, que vai dar o índice 2. Então a gente vai olhar o índice 0 e 2, que é a primeira parte da nossa conta. Agora, para a gente deixar o 1, o que acontece? O for vai rodar de novo e o i vai estar em 1. Então, a gente novamente pega o 3 aqui, que é o nosso n, menos 1 e menos 1 novamente. Então, isso aqui vai dar 2. Perdão, isso aqui vai dar 1, porque 3 menos 1, 2 menos 1, 1. E a gente conseguiu pegar o índice do meio novamente. E o último índice que está aqui embaixo é a gente pegar o 2 e 0. Então, o i vai estar em 2. Agora, para a gente pegar aqui novamente está em 0, o que acontece? O nosso n continua em 3. O nosso i vai estar em 2. Isso aqui vai dar 1. Então, a gente tira mais 1 novamente, que vai dar o índice 2 e 0. E assim, a gente consegue concluir a segunda diagonal, que é da direita para a esquerda. Então, feito isso, o que aconteceu? A gente vai ter aqui na linha o valor da linha, que a gente primeiro coloca no vetor, depois confere e retorna apenas o valor, a coluna, a primeira diagonal e a segunda diagonal. Então, o que acontece? Esses quadros eles têm que ser iguais. Como a gente viu na formação do quadrado mágico, tanto as diagonais, como as linhas, como as colunas devem ser iguais. Caso contrário, está errado. Então, o que acontece? A gente coloca uma condicional aqui chamada if. Então, se as linhas são iguais às colunas, e as linhas são iguais às diagonais, e as linhas são iguais à diagonal 2, o que vai acontecer? Ele vai printar, poderia ser qualquer um. Se eles são todos iguais, você pode printar tanto as linhas, como a coluna, como qualquer uma das diagonais. E vai printar as linhas, que é o valor que a gente guardou nessa variável. Caso contrário, se algum deles for diferente, ele já coloca menos 1. E a gente pode ver que o operador lógico aqui ajuda bastante a gente para a gente conferir, né, as respostas, porque para estudar corretamente, isso tem que ser verdade. Então chegamos no fim do nosso código. Agora vamos conferir se esse código está funcionando. Então vamos agora. Aqui são os casos de teste que eles nos dão. Então a gente tem que testar dessa forma, exatamente dessa forma que ele nos deu para ver se nosso programa está funcionando corretamente. Então vamos ver se nosso programa está funcionando corretamente. Então aqui está o primeiro caso de teste. Ele foi copiado, vamos testar ele agora. Ver se ele está funcionando. O resultado deu 15, como ele tinha sugerido aqui. Agora vamos testar o segundo caso de teste. Ele vai dar errado, ele dá menos 1. Então é sinal que as diagonais, as linhas e as colunas não dão o mesmo resultado. Então, está de acordo. Sinal que nosso programa está rodando bem. Agora vamos para o último caso de teste, que é uma matriz 4x4. E deu 34, como tinha mostrado aqui. Isso mostra que nosso programa está rodando corretamente. Vamos agora ver na NEPSI, que é onde a gente envia e eles avaliam se tudo está correto. Então agora vamos enviar nossa submissão. Eu vou copiar o código e colar lá, para a gente poder enviar da mesma forma que a gente escreveu ele para a nossa IDE. Então vamos enviar agora, e o resultado é bem rápido, eles dão na mesma hora. Então vamos aguardar a avaliação. E o código está correto. Então, sinal que está tudo de acordo. Bom, essa foi a resolução de hoje do quadrado mágico. Espero que vocês tenham gostado. Essa não é a única resolução, tem muitas outras formas de resolver esse problema, mas foi a que eu achei a mais simples, mais objetiva e também a mais fácil de se pensar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau e até a próxima.